Pronto. Então, como eu dizia, sempre eu tenho que colocar aqui a classe como public e adicionar os campos. Então, vamos lá agora ver a classe reservation. São pouquinhos campos. Vou colocar aqui o comentário. Aqui e aqui. Então, vou usar aqui a classe reservation date, a classe no atributo, public datetime, reservation date, get set, public int number of people, get set, e public customer. Já tem aqui a classe reservation resolvida para mim. Vou voltar aqui no Solution Explorer, vou voltar lá em Customer e vejam lá, já não tem um problema na minha classe aqui. Um de vocês teve um probleminha aqui, que eu vou mostrar, foi isso aqui. A classe permaneceu internal, que é uma classe protegida, e aí, consequentemente, na classe Customer, a gente vai ter esse erro. E ele diz aqui, né, que existe uma acessibilidade inconsistente na propriedade List Reservation, que ela é menos acessível que a propriedade Customer Reservation. Ou seja, isso quer dizer que a Customer Reservation, que é essa classe aqui, Customer Reservation, ela é uma classe que não é acessível, porque ela está aqui como internal. Se eu colocar como public, esse erro deixa de acontecer. Deixa eu salvar lá. E aqui deixa de acontecer porque a classe passa a ser pública. Pronto. Então agora eu tenho que terminar a classe dish, criar a classe dish, para que a classe order funcione bem. Então vamos aqui, o Solution Explorer, botão direito do rato em cima do projeto, adicionar, new item e dish. Público. E tá aqui, vou copiar isso aqui, Ctrl C, vou colocar aqui dentro do comentário, Ctrl V, tá ali a classe dish. Então agora vamos adicionar os campos. Vocês viram que faltaram alguns campos para adicionar, eu vou voltar lá para adicionar depois. Então, public long id get set, public string description get set, public price ou decimal price get set, public bool, que é booleano, is available get set, public int preparation time e public string dish type. E a gente vai mudar isso aqui também, certo? Depois. Vamos lá. Get set. Vou voltar aqui nas classes, que faltou alguma coisinha aqui para mim. Customer tem ID, dish tem ID, order não tem ID. Public long ID
Reservation também não tem ID, vou colocar public long ID. Vejam que as classes agora elas estão todas sem nenhum erro e autorreferenciadas, ou referenciadas entre si. O que é que eu disse que a gente deveria fazer um bocadinho diferente, mas não era o intuito do exercício para já. Tá? Aqui em Customer não, mas em Order sim, exato, a gente tem um status. No caso do status, vamos ver uma coisa aqui. Eles aqui, que a ordem ela vai ter um status que é preparado, pronto ou entregue. Tá? Isso significa dizer que ela tem três posições de estado. Ela pode estar em qualquer uma dessas três. Então, se são estados pré-definidos em que o meu requisito funcional determinou que vão ser esses estados, então eu tenho duas alternativas. Ou eu coloco uma tabela estática, ou uma classe estática, em que eu vou guardar essa informação, seria, eu vou fazer isso para status, vou fazer as duas alternativas, certo? Por exemplo, para status seria essa, vou criar aqui uma classe chamada status, seria order status. Nessa classe order status, que vai ser pública, eu vou ter aqui o public long ID e um public string name. E aqui, dentro da minha classe order, eu teria que escrever, por exemplo, order status. E aí, o status já vai ser um status pré-definido em uma outra classe, que não um status aberto. Ou seja, vai ter sempre que ter um ID específico para eu dizer qual vai ser o status. No caso de 3 IDs. Isso é uma alternativa. A outra alternativa que eu vou mostrar aqui no Reservation, deixa eu ver aqui, Customer, não é Reservation. No dish is available, preparation time, dish type. Pronto, aqui. O dish type, eu tenho os pratos os tipos de prato que eu posso entregar. Então, no dish type, eu posso ter entrada, principal e sobremesa. Então, a outra alternativa que eu tenho para isso seria essa aqui. Ó. Vou criar aqui, em vez de uma classe normal, vou criar uma classe chamada enum. Tá? Prestem muita atenção nessa classe que eu vou falar aqui agora. Isso é um dos tipos de classe que existe em C Sharp. Tá? Então, é a classe do sistema. Outros sistema da linguagem. Outras linguagens também têm. Java também tem enums. Tá? Mas, mas como eu estou dizendo, é necessário a gente prestar atenção porque ela serve muito, ajuda muito na implementação de dados estáticos, dados que eu não preciso modificar. Então, vou carregar com o botão direito do rato no projeto, Add, New Item. E aqui eu vou mostrar, vai ser uma classe que eu vou chamar de DishType. Vou colocar como public e vou colocar aqui enum. Public enum. Então, public enum DishType. Então, agora eu vou especificar quais são os tipos de pratos que eu vou ter. Certo? Vou colocar aqui um public string, deixa eu ver aqui, public só um segundo. Public principal. Deixa eu ver aqui. Ok, perdão. Desculpem lá, estava mal isso aqui.
Eu não preciso colocar o valor de string. É principal, sobremesa e entrada. Pronto. Principal, sobremesa e entrada. Veja uma coisa aqui interessante. Eu vou colocar o ataque sobre principal. Ele vai automaticamente, eu vou poder utilizar o nome do prato, mas ele utiliza um identificador index automaticamente para cada valor desse. Esse principal vai receber 0, o sobremesa vai receber o valor 1 e o entrada vai receber um valor 2. 0, 1, 2. Então o enum ele me permite a criação de uma classe, no caso pode ser pública, mas também pode ser privada, em que eu posso utilizar de maneira mais simples dados estáticos, sem a necessidade de que esses dados sejam preenchidos por alguém, pelo, pelo utilizador. Né? Então, assim, eles são dados estáticos prontos para serem usados. Então, vou voltar aqui no Solution, vou vir aqui em Disk, e aqui onde tem Disk Type, eu vou colocar aqui Disk Type. E vejam, agora eu tenho uma classe com o diskType pré-definido com 3 valores. O que é importante saber acerca do enum? Eu não posso colocar espaços e eu não posso usar strings. Por exemplo, se eu tivesse uma entrada, prato principal e sobremesa. Se eu tivesse quisesse usar assim, por exemplo, prato principal, eu não consigo. Eu tenho sempre que ser um nome pequeno e curto que eu possa utilizá-lo dentro, ou posso utilizar dentro do meu código para chamar a string desse valor. O que eu quero explicar com isso? Se eu quisesse, por exemplo, dizer assim que o tipo de prato, só um segundo. Peço desculpas. Se eu quisesse dizer assim que o tipo de prato que o utilizador usou é uma sobremesa, eu posso usar duas informações do enum. Eu posso usar o próprio nome e eu posso dizer, por exemplo, na hora de imprimir, imprima sobremesa.string e ele vai imprimir o valor. E se eu disser imprima sobremesa.valor, ele vai imprimir o valor 1, que é o valor da identificação do prato. No enum, eu já tenho duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho o nome da propriedade em si e o valor que ela representa. Eu tenho um índice da propriedade e tenho um valor, um registro do nome dessa propriedade. Isso, isso é bom de ser utilizado quando nós temos, repito, valores que se repetem ao longo da nossa aplicação que a gente não quer escrever à mão. Então, se eu tenho disk type, são 3 valores específicos que a minha classe vai ter determinada, eu posso fazer isso através de um enum. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui com o disk type, poderia ser feita aqui também com o order status. Considerando que o order status tem aqui preparação, pronto, entregue, eu poderia fazer a mesma coisa. O order status, em vez de ser uma classe, ser um enum. Tá bem? Para que eu não. Porque o enum, repito, ele guarda essas duas informações aqui, o ID e o name, ao mesmo tempo, só que de maneira automática. No caso do name, ele vai ter o nome da propriedade em si e o valor, um valor automático que é inserido na ordem que esses valores são entregues. Eu posso também especificar qual o valor que eu quero aqui na minha propriedade. Eu posso dizer assim, eu não quero que seja 0. Eu quero que esse valor aqui represente um valor estático, por exemplo, que eu tenho na minha base de dados, que vai vir sempre 12. Né? Eu só uso o enum quando eu sei, quando os valores são curtos, ou seja, só vou ter 2, 3, 4, 5 valores,
E eu sei o que é que vai vir do outro lado, por exemplo. Eu sei que vai vir sempre um 12, vai vir sempre um 10 dos dados que eu vou consumir. Quando não, eu devo usar as classes abertas, como é o caso do ordem status que estava aqui. Ou seja,